10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. Hino 97, cantor cristão. Como é tão singular, Jesus, esbelto e muito gentil. No rosto traz uma rara luz, banal do mundo vil. Da sua glória celestial veio Jesus aqui. A sua graça divina fê-lo ao mundo vir. A sua vida gastou aqui, perdidos pra salvar. Na cruz sangrenta se deu assim, a fim de os resgatar. Da sua glória celestial veio Jesus aqui. Da sua graça divina fê-lo ao mundo vir. O povo com apatia viu a prova desse amor. Em sua graça jamais mediu o mundo pecador. Da sua glória celestial veio Jesus aqui. A sua graça divina fê-lo ao mundo vir. No céu agora Jesus está, mas breve há de voltar. E a glória aos salvos transportará, onde hão de
Louvado seja Deus, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Queremos estar meditando na palavra de Deus esta feita sobre o seguinte tema: nós precisamos de Epafrodito. Nós precisamos de Epafrodito. O texto que nos vem está em Filipenses 4, versículo 18 e Filipenses 2, de 24 a 30. Diz assim o primeiro texto: no momento tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Este Filipenses 4, 18. Agora Filipenses 2, de 24 a 30. Tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador, companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado, porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor, e dê-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a sua vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Está aí o relato da palavra de Deus a respeito de Epafrodito. E deste texto foi que eu tirei esse tema. Nós precisamos de Epafrodito. Filipenses 2:25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro, amigo de lutas. Amados irmãos, verdadeiramente nós precisamos de Epafrodito, esse braço forte que o apóstolo Paulo diz que teve, que foi esse irmão em Cristo. E quando nós nos debruçamos a ler a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, os irmãos filipenses, podemos ver ele falar a respeito desse Epafrodito, um cooperador, um companheiro. E o companheiro, o cooperador, é aquela pessoa que serve onde for necessário, que está sempre disponível, que trabalha, mesmo que não haja nenhum holofote, nenhum benefício próprio. A alegria do cooperador é ver as coisas acontecerem. É a solução e não os problemas. Por isso que o apóstolo Paulo se refere a ele aqui em Filipenses 2:25. Epafrodito, irmão, cooperador, companheiro e amigo de lutas. Epafrodito, irmãos, não aparece muito na Bíblia. Ele é um personagem de suporte, de apoio. Ele não é um personagem de liderança, de titularidade. No entanto, que homem incrível deve ter sido Epafrodito.
ele é mencionado apenas nestas duas passagens da Bíblia. Filipenses 4:18, Filipenses 2, de 24 a 30. Ele foi enviado pela igreja de Filipos para ministrar o socorro ao apóstolo Paulo. E depois foi enviado de volta por Paulo aos irmãos para encorajá-los. Ao observarmos o contexto da carta de Filipenses, é esclarecido que o apóstolo Paulo estava preso e ele necessitava de cuidados, necessitava de recursos na prisão em Roma. E os irmãos têm conhecimento disso e, lembrando do seu líder, pensam e se dispõem a levantar recursos. Mas como eles fariam para que esses recursos chegassem até as mãos do apóstolo Paulo? Quem viajaria e encontraria ele em Roma? Quem prestaria esse socorro? E aí surge então esse irmão, esse companheiro, esse amigo de lutas, Epafrodito, que voluntariamente se dispõe, segue viagem. E eis que nesta viagem ele adoece gravemente, inclusive quase morreu, mas não deixou de cumprir a sua missão. O seu coração leal, o seu coração amável, queria terminar a sua missão e entregar nas mãos do apóstolo Paulo todo o recurso. Mas Deus, que tem planos sobre a vida dos seus servos, não vai deixar a vida dele terminar ali, não. Ele ainda vai voltar para a igreja para encorajá-los. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Outra tradução de Filipenses 2, versículo 30. Amados irmãos, eu creio que o Espírito Santo quer de alguma forma nos ensinar a respeito desse servo de Deus. Por isso, aí o tema, nós precisamos de Epafrodito. E que homem especial esse homem, esse servo de Deus se tornou. Porque quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, a gente se torna especiais. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira verdade que eu quero mostrar para os irmãos sobre Epafrodito ter sido especial, e eu e você também podemos ser. A primeira verdade, ele era um irmão, diz o texto. Um irmão. Essa a descrição que o apóstolo Paulo fala sobre ele. Fraternidade. Irmão está se relacionando a fraterno, está se relacionando a família. E eu não tenho dúvida que esses dois homens eram irmãos em Cristo, pelo que eles passaram juntos. Mas não é apenas esse o ponto que o apóstolo Paulo quer citar. O primeiro termo usado por Paulo para descrever Epafrodito demonstrou não uma relação técnica, mas uma relação de afeto. Afeto. Quando a gente é irmão, é porque a gente tem afeto. Nós estamos entrelaçados pelos laços do amor fraternal. Aleluia! Seja irmão. Se nós queremos fazer a diferença na vida de uma pessoa, se nós queremos ser o tipo de pessoas que os outros se preocupam, então nós precisamos ser irmãos. Aleluia! Pedro vai afirmar que nós precisamos purificar as nossas almas por amor aos irmãos. 1 Pedro 1, 22. Como nós temos nos comportado perante a igreja de Jesus Cristo? Podemos ser chamados de irmãos. Será que esse amor fraternal tem ocupado seu devido lugar no nosso coração,
em lugar de amargura, em lugar de ressentimento, em lugar de atrito, de confusão, de discórdia, nós temos dado lugar ao amor, à bondade, à compaixão, ao perdão. Temos feito isso. Provérbio 17 fala assim: amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. Amados, se somos irmãos, precisamos nos achegar uns aos outros. Não podemos ficar dias, semanas, meses sem querer saber como que está o outro, o que está acontecendo com o outro. Se formos realmente como Epafrodito, não seremos apenas amigos de bons tempos, mas amigos em todo tempo. Oh, meu Pai, aleluia! Essa é a primeira verdade que eu vejo no texto. Ser especial é ser amigo, é ser irmão, é algo fraterno. A segunda verdade que o texto nos fala, que Epafrodito era companheiro de trabalho. Companheiro de trabalho. Amados irmãos, qualquer pessoa que é um estudante nesse sistema moderno de trabalho sabe muito bem o que é um companheiro de trabalho. A palavra quer dizer de estar junto, trabalhar junto. Em Eclesiastes 4, de 9 a 12, vai nos ensinar que é melhor serem dois do que um, recebendo mais retorno para o seu trabalho, trabalhar juntos. Eles não fazem nada separadamente, mas juntos. Essa é a melhor definição de trabalho. Ninguém faz nada sozinho. Eu ouvi certa vez a história de uma competição de cavalos que puxavam pesos. Cavalos puxando pesos. No final, o vencedor do primeiro lugar tinha puxado 2.000 quilos. E o segundo tinha puxado 1.500 quilos. Por curiosidade, os organizadores daquela prova resolveram enganchar os dois juntos para ver quantos quilos eles puxariam. Ora, se o primeiro tinha puxado 2.000 e o segundo 1.500, totalizando 3.500 quilos. Só que ao invés disso, os dois juntos puxaram 6.500 quilos. Ah, irmãos, companheiro de trabalho, trabalhar junto. É isso que Epafrodito era. Ele era um trabalhador cujo trabalho era feito em equipe. E quando um trabalho é feito em equipe, a soma é muito, muito maior. Aleluia, glória a Deus. Epafrodito era um trabalhador, não era um ocioso, não era um costumeiro visitador, não era um frequentador. Ele não esperava que os outros trabalhassem para que ele pudesse colher os benefícios, os resultados. Não, ele trabalhava. Se quisermos ser como Epafrodito, temos que trabalhar. Isso significa sacrificar tempo, relaxamento. Aquele momento que nós temos só para nós vai ter que ser sacrificado. Epafrodito era um trabalhador de equipe. Paulo não o chamava apenas de trabalhador, mas de cooperador. Epafrodito não tentava fazer tudo sozinho. Ele não queria se destacar e brilhar acima dos outros. Ele era um trabalhador de equipe. Ele não se importava em colocar o jugo e puxar com outra pessoa. Há um sentido aqui, irmãos, de unidade. Unidade. Se quisermos ser como Epafrodito, se quisermos ser especiais, temos de trabalhar, mas temos de fazê-lo com os outros. Nunca procurar ser uma atração principal, mas trabalhar lado a lado, ombro a ombro com os nossos irmãos. Aleluias! A terceira verdade que o texto me ensina a respeito desse irmão especial, Epafrodito,
e que eu e você também podemos ser, é que ele era um companheiro de luta. Um companheiro de luta. Epafrodito não era somente um companheiro de trabalho, mas ele era tipo um soldado. Um soldado que tem disciplina, que tem compromisso, que tem responsabilidade. Ser um soldado, muitas vezes, é estar na linha de frente, na face do fogo do inimigo, mas ele, assim, era um companheiro de luta. Vocês já pararam para pensar na história dos construtores de muralhas, lá em Neemias capítulo 4? Depois você lê lá Neemias capítulo 4, versículo 17, 18. Quando eles começaram a construir o muro, eles eram companheiros de trabalho. Cada um deles fazia a sua parte para construir o muro. Mas os inimigos continuavam ameaçando atacar. Mas os companheiros de trabalho tornaram-se companheiros de luta. Porque não só faziam o trabalho com uma mão, mas na outra seguravam as armas. Companheiro de luta. Muitos cristãos, até descobrir que as pessoas no mundo e as falsas religiões não gostam do que estamos fazendo, nós precisamos entender que há uma grande oposição, que sejamos companheiros de luta. Muitos querem retroceder, porque quando vem a luta, só os verdadeiros ficam juntos. Meus irmãos, trabalhador e soldado, temos de lutar a boa luta, mantendo a fé na presença do Senhor diante dos opositores. Precisamos vestir a armadura de Deus, Efésios 6, e entrar na batalha junto com os nossos irmãos. Mas devemos notar que Epafrodito não era um soldadinho qualquer, não. Ele era um companheiro de luta. E, infelizmente, às vezes, parece fora da nossa lista de atributos de luta. Não temos essa virtude. Quando algum irmão está passando uma luta, nós somos os primeiros a se afastar. Baixamos a guarda. Infelizmente, ao invés de lutar lado a lado, junto com os irmãos, muitas vezes nós lutamos contra os irmãos. Lembra-te de Gálatas 5,15? Em vez de lutarem uns contra os outros, precisamos ser soldados, companheiros, lutando contra o inimigo comum. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, o apóstolo Paulo vai falar. Precisamos estar junto como companheiros de luta. E Epafrodito era um irmão especial. O apóstolo Paulo diz que ele era um companheiro de luta. A quarta verdade que o texto me ensina a respeito de Epafrodito é algo que ele era. Eu e você também podemos ser. A Bíblia diz que ele era um mensageiro. Veja só, ele não era um apóstolo. Ele era um mensageiro. Ele trouxe a mensagem para o apóstolo Paulo. Ele levou a mensagem para a igreja. É alguém confiável, é alguém que realmente você pode entregar a mensagem para ele e falar, diga para fulano. E ele vai e diz para aquele fulano. Não fica dizendo para A, B, C, D, E, para depois chegar naquele fulano. Ele vai direto, é uma pessoa de confiança. Se nós queremos ser como Epafrodito, nós precisamos ser confiáveis. A nossa palavra é sempre sim, sim, ou não, não. Se dissermos algo é apenas assim, não deve ser apenas assim. É sim. Temos que dizer sempre a verdade para sermos confiáveis. Os outros podem até dizer que nós estamos dizendo o que não é verdade, mas nós temos que dizer a verdade, independente do lugar que estivermos. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Essa recomendação, o ensino da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que Epafrodito era um mensageiro.
Amados, é tolice às vezes enviar uma mensagem pela mão de um tolo. Sabe que a mensagem não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, Epafrodito é um mensageiro confiável. A quinta verdade que eu vejo aqui no texto que nos fala, ele era um ministro, um servo. Ele era alguém que estava sempre pronto a trabalhar em serviço para o outro. Essa é a palavra. Muitos cristãos estão prontos para servir, desde que isso não interfira com o seu programa favorito. Vamos fazer um trabalho, qual hora vai ser? Tal hora. Ah não, essa hora não dá, essa hora eu já tenho um negócio para ver na televisão, ouvir no rádio, eu tenho... Não interferindo no seu horário nobre, não interferindo no seu BBB, aí ele vai fazer a obra do Senhor. Não, Epafrodito, ele era um servo que estava pronto para trabalhar, pronto para servir. Não importa o horário, não importa o dia. Se queremos ser como Epafrodito, temos que estar preparados para oferecer o nosso melhor. Em Hebreus 13:16 nos diz que devemos aprender a fazer o bem e a repartir. Poucos dias atrás estive pregando sobre o pouco. Amados, o pouco colocado nas mãos certas vira muito. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Esteja pronto para servir. Aquele menino, aquela criança que eu preguei naquele sermão, ofereceu o seu almoço. Ele era pobre porque ele trazia pães de cevada, um insumo mais barato na época, mas ele ofereceu o seu melhor. Depois tem aquela viúva que Jesus cita o exemplo dela, que deu o seu tudo. Epafrodito, irmãos, ele é um servo do Senhor, ele está sempre pronto para oferecer. Nós examinamos a vida do Epafrodito para honrar a Deus, irmãos. Quando nós citamos este nome Epafrodito, não é para engrandecimento de um homem, mas é para engrandecimento do Senhor, porque é o Senhor que está trabalhando na vida dele, irmãos. Eu quero concluir esse sermão. Eu quero dizer para você isso, é Deus que vai ser glorificado através da sua vida, se você for como um Epafrodito, uma pessoa especial, amando os irmãos, trabalhando em equipe, enfrentando o inimigo como um soldado, ser uma pessoa confiável que possa levar a mensagem e trabalhando e sacrificando como um servo. Você vai ser chamado de nobre, porém, diante de Deus, é Ele que é glorificado. Nós precisamos sim de Epafrodito. Precisamos de pessoas que tenham atitude como Epafrodito teve, de honra, de serviço, de doação, de humildade, de amabilidade, de voluntariedade. É isso que nós precisamos. Existe uma boa notícia. Vamos espalhar ela. Vamos ser mensageiros. Epafrodito, um doador, um servo disponível, que entrega, cheio de amor. Ai, irmãos, que Deus, o nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo, levante Epafroditos na igreja do Senhor Jesus Cristo. E em Filipenses 2:29 fala assim: honrai sempre a homem como este. Honrai sempre a homem como esse. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. Fique na paz de Jesus. Amém. Amém.